Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fira Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o CVBI, que agora chama PCIP, PCIP, né? Então esse é o último relatório que saiu com essa cara aqui de CVBI, né? O próximo, acredito que já sai PCIP. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Esse também, que é o primeiro mês que o fundo cresceu, né? Já está aqui com o PL total de Bari e de PLCR aqui dentro, então a gente vai ver que aumentaram os números aí do fundo, né? Foi algo muito positivo para o fundo, no meu ponto de vista, né? E eu vou detalhar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, o que rolou durante esse mês. Informações do fundo de 2019, né? Tem suas taxas de administração, público-alvo, investidor em geral. Fundo foi para um PL de 1,5 bi, né? Agora a cota patrimonial está 92,79. Então, assim, em relação ao valor patrimonial dele, não mudou muita coisa, né? Em relação ao patrimônio líquido, obviamente, mudou. Já está contando aqui com o portfólio do Bari e do PLCR aqui dentro, né? A cota mercado fechou hoje. O mercado já fechou? Já fechou. 18 horas, né? Então fechou hoje a 84,32, subiu um pouquinho aí, né? 0,56. Voltando aqui para o relatório. Deixa eu fazer assim, tirar isso aqui da frente, pronto. Essas informações aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Aqui a gente pode dar uma olhadinha agora como que tá a cara do fundo, né? Como que ficou. Então, o que ele tem de CRI e de operações estruturadas? 88%, tem 9% de fundo imobiliário, carteira total de ativos 97,3% e ainda ele tem um caixa de 2,7%, não tem nenhuma compromissada, né? 100% aí do portfólio dele. Então, aqui já na parte dos comentários da gestão. Ele fala, né, que no dia 1º de setembro concluíram a 8ª emissão de cotas, que foi justamente para incorporar aí os outros dois fundos que a gente falou. Então, a aquisição dos ativos pertencentes à carteira de fundos do PLCR e do Bari. As ofertas resultou num montante de 555 milhões. As novas cotas foram convertidas e passaram a ser negociadas na B3 a partir do dia 15 de setembro. Então, eu não lembro qual foi o vídeo que a gente gravou, ali por volta do dia 17, 18, não sei. E elas estavam com a pressão vendedora muito grande, né? Então caiu bastante, justamente por conta disso, né? Então, assim, quem conseguiu destravar um valor bacana ali, quem tinha Bari e PLCR, quando foram convertidas as cotas, eles venderam para realizar o lucro, né? E aí, com essa pressão vendedora muito grande, faz a cota cair um pouco, né? Mas já se recuperou, já está ali nos R$ 84, o que estava sendo negociado antes mesmo da incorporação, né? Aí, seguindo aqui, eles falam que aprovaram também a alteração do nome do fundo, né? Agora o fundo passa a se chamar PCIP, PCIP. E aqui, já na parte do resultado, ele fala que teve um resultado distribuível de 88 centavos, né? E foi pago R$ 1,05. Houve uma redução na reserva acumulada para 40 centavos, né? E aí ele informa que devido à desaceleração da inflação dos últimos meses, o que deve perdurar para os próximos, estamos avaliando reduzir o patamar de dividendos nos próximos meses. Então, vamos ficar de olho aí, né? O ICRI mesmo diminuiu os dividendos e, assim, cara, pô, eu achei isso horrível. Se eu não me engano, a data como foi ontem, né? Ele anunciou 85 centavos. Acho que 85. No mês passado ele tinha pagado 95, aí esse mês ele vai pagar 85, sendo que ele tem uma reserva absurda. Para mim não faz sentido nenhum fazer um negócio desse, sabe? Eu até fiquei com raiva de mim mesmo, porque quem acompanhou o vídeo da movimentação na carteira que eu fiz, eu acabei vendendo o Clean 11. E assim, eu vendi Clean 11, não era porque o fundo estava com problema, nada, pelo contrário, eu gosto do fundo, tá bem bacana, a única questão é só o relatório, né, que assim, perdeu muita qualidade depois de que deixou de ser feito pela Clave. Eu só vendi porque assim, eu queria vender um middle risk que eu tinha, e aí eu optei por ele, né? Porque eu tinha o CVBI e tinha o ICRI também, eu acabei optando por ele. Se eu soubesse, pô, eu teria vendido o ICRI, porque eu achei isso muito bola fora do Itaú, né?
Mas, enfim, esse aqui, por conta dessa deflação aí, né, esse IPCA um pouquinho mais baixo, ele já está informando aqui que pode ser que ele diminua o guidance, diminua aí, sei lá, R$ 1,95, né? Enfim, vamos ficar de olho. Seguindo aqui, um resumo da carteira, né? Então, encerraram o mês com 97,3% do PL alocado, sendo 88% em CRI e operações estruturadas. Isso aqui a gente viu ali em cima, né? Fundo não tem operação compromissada. Agora a carteira tem 122 CRIs e 3 operações estruturadas, né? 87% da carteira. Nas movimentações, então os ativos que anteriormente compunham a carteira de Bari e PLCR foram adquiridos pelo CVBI, né? Tá dentro do CVBI. Teve um aumento significativo da diversificação do portfólio, isso foi bem verdade, tanto por operação, região geográfica e segmento, né? E assim, na verdade não teve nenhuma movimentação, né? Por conta tava esperando fazer a incorporação, agora daqui para frente a gente vai ver ele movimentando ali. Então o que PLCR e Bari tinha de posições táticas, talvez ele gire, até ele mesmo, né? O que tinha de posição tática ele gire. E aí vamos dar uma olhadinha como que vai ficar aqui, mas assim, eu acho que não vai mudar muita coisa não, viu? Aí na parte de watchlist, nenhum novo CRI foi adicionado ao watchlist. Tive a performance aqui do fundo, né? Então, uma performance muito positiva, muito boa. Desde o início aí o acumulado 81,5 e ao ano 10,7. Distribuição por cota pagando aí os 1,5, né? Vai diminuir aí um pouco a distribuição para os próximos meses, talvez aí R$1,95, não sei, vamos ficar de olho. Dividendo anualizado de 14,9. Aqui na parte de resultado, então ele girou 93 centavos. Teve 9 centavos de despesas, 3 centavos que rendeu no caixa, né? Teve que utilizar 17 centavos para pagar 1,5, então utilizou bastante aí da reserva, né? A reserva que antes era de 57 centavos, caiu para 40 centavos. Aqui na parte da carteira, né? Os ativos, a gente vê aqui que isso aqui já deu uma boa mudada, né? Então, assim, no CVBI, quando estava só CVBI mesmo, residencial era uma parcela muito grande, residencial e loteamento. Então a gente já vê que diminuiu bastante, né? Então agora tá varejo, seguido por pulverizado, isso aqui muito graças ao Bari, né? Aí residencial, logística, loteamento, que são operações bem mais puxadas, né? Shopping, energia e outros. Então assim, no meu ponto de vista isso aqui ficou bem bacana, né? Porque o CVBI ele tinha aquele probleminha de ter muito loteamento e residencial, né? O que acaba trazendo um pouco mais de risco. Então, assim, ele era claramente um middle riskzão, né? Distribuição geográfica também aumentou bastante, né? 14% em pulverizados, graças à carteira do Bari. E aí são 102 operações, né? 102 CRIs, 3 operações estruturadas, 15 segmentos distintos, que a distribuição por CRI também deu uma boa mudada. Na carteira CVBI, esse fundo aqui, que é da própria casa, tinha uma exposição de 10%. E se eu não me engano, tinha mais 2 que tinham exposição acima de 5%. Agora, com a carteira dos dois, né, do Bari e do PLCR, ela caiu para 6,4 e os outros tudo abaixo de 5, então o que foi ótimo, né? Aí aqui nós temos a alocação por indexador também, não mudou praticamente nada isso aqui. Pelo menos isso aqui não mudou quase nada, né? Se eu não me engano, estava 90% em IPCA e 10% em CDI. Se eu não me engano, era isso, né? Agora tem um pouquinho aqui de GPM, né? Mas bem pouquinho. Então, 87% em IPCA, taxa de aquisição 9, marcação a mercado 10,7 e 10% em CDI, taxa de aquisição 4 e marcação a mercado 3,9. Foi até bacana, eu percebi assim que deu uma diminuída bem de leve no risco dele, né? Mas assim, bem leve mesmo, muito graças ao PLCR também, que o PLCR ele era bem high gradezão. Até me surpreendeu um pouco quando informaram que iam colocar ele aqui dentro e não do HGCR, que é mais high grade, né? Mas agora eu entendi, né? Ele queria diminuir um pouco o risco de CVBI, porque Bari também era um pouquinho puxado, né? Então, se você juntar Bari
e CVBI, ia ficar uma carteira um pouquinho puxada, não ia mudar tanta coisa assim, mas ia ficar um pouquinho puxado. Então eles jogaram PLCR também para dar uma equilibrada a mais e assim, funcionou bem. Aí aqui a gente vê o detalhamento de ativos, né? Então, maior concentração aqui 6,5, antes era 10, então ótimo isso aqui. Agora são 122 CRIs, né? Então, haja página aqui para caber tudo. Na parte da carteira de fundos imobiliários também tiveram novidades aqui, né? Então, tiveram muitos fundos que vieram tanto da carteira acho que só do Bari, se eu não me engano. O PLCR não tinha um fundo imobiliário, mas, por exemplo, Game 11, inclusive eles repetiram aqui. Agora não dá para saber se eles têm aqui 1,2% ou 0,6%, não sei, né? Mas assim, Game 11, apareceu muitos fundos aqui, CYCR, se eu não me engano, Kinip também. Enfim, apareceram alguns fundos aqui que não tinha anteriormente, né? Então, assim, deu uma melhoradinha. Se a gente for ver aqui alguns fundos que são bons, fundos bons, né? Game, eu gravei esses dias aí uma análise completa. Inclusive, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha lá. Eu achei um ótimo fundo, muito bom. CYCR também gravei a análise completa, ótimo fundo também, né? Aí tem que nem a High Yield, deu uma boa melhorada aqui na carteira. VRTM que eu tô pra gravar desse também, eu já dei uma olhadinha nele e achei interessante. O único pênalti desse fundo aqui é a carteira de fundo imobiliário dele, que é horrível. Mas assim, todo o restante, tudo direitinho, tudo redondinho, né? Enfim, seguindo aqui, né? A alocação ficou aí em 9,2% do PL. Se não me engano, era exatamente a mesma alocação que tinha o CVBI, talvez um pouquinho menos. A alocação em fundos imobiliários, na verdade, eu não sei se ele coloca isso aqui como se fosse que os outros dois fundos já tivessem aqui também, ou se essa variação aqui foi de um mês para o outro por conta do que entrou de outros fundos, né? Acabou diluindo um pouco. Enfim. O watchlist, a gente sabe, já tem esses CRIs aqui, por enquanto não tem nada de novo, né? O que aconteceu aqui foi o seguinte, no CRI Cortel e no CRI Invest, eles aumentaram um pouquinho por conta que existiam esses dois CRIs também na carteira do Bari, né? Então acabou aumentando um pouco. Então, enquanto no CVBI, se eu não me engano, tinha só um Cortel aqui, só esse Cortel, e o Invest era, acho que 2, não lembro, os outros vieram tudo da carteira do Bari, né? Então, hoje a gente já tem 2,5, 3, 4, 5,5, 5, 6... Bom, a gente pode colocar 7% do PL aí, né? Em watchlist, né? Então, acabou aumentando um pouquinho aqui. No caso da Virgo, a gente já sabe, já conversou sobre isso, né? Liquidez dele, 1,9 milhões, quase 2 milhões aí por dia, bem tranquilo, né? E o número de cotistas, ele vinha numa caída, né? E agora tá meio que se mantendo aí, né? De 84 para 83, não é quase nada. E é isso, não tem muito mais o que falar não. Mais um mês de CVBI, né? Primeiro mês aí com ele mais robusto aí, com a carteira dos outros dois fundos que entraram aqui, né? Achei bem positivo, no final das contas ficou muito bom aqui o fundo. A questão agora é dar uma olhadinha como que vai ficar os dividendos, né? Atenção nisso, então vamos acompanhar aqui direitinho, né? E qualquer novidade eu vou trazendo aqui para vocês, viu? Então é isso, galera. Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @ofidaquestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.